galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê. Eu estava com saudade, tinha dias. E vamos falar sobre o que, gente? São tantas histórias diferentes que vocês até vão se perguntar como é que encaixa tudo isso na mesma coisa. Sim, encaixa. Nosso vídeo tem que chegar pelo menos até a parte 2, porque tem muita coisa nas duas primeiras partes. A terceira tem algumas coisas irrelevantes sobre movimentações da direita, Eduardo Bolsonaro, comissões, racha no PT, briga no PT, desgaste que o Lula vem sofrendo. Não sei se vai dar para comentar sobre isso hoje. E tem mais algumas confusões, tretas grandes que rolaram na internet. Esse acho que vai ficar realmente para amanhã. Mas estava eu na internet, como sempre. Aí eu vi uma notícia. Na hora, né, sabe que eu tenho memória boa, eu falei, rapaz, lembrei disso daqui. Aí, na hora que eu peguei o Atlas, eu falei, não, deixa eu pegar no Atlas, já vou colocar aqui a imagem, vai fazer muito sentido. Na hora que eu peguei o Atlas, eu falei, nossa, tinha na mesma página do Atlas uma notícia relativa ao que eu queria, que envolveu uma notícia ontem da Globo News, e na mesma página do Atlas, uma notícia que já tinha a ver com um tweet que eu tinha separado, que tem até um pouco a ver com a notícia da Globo News. Eu falei, rapaz, é capaz, né, de virar até dossiê. Brinquei comigo mesmo. Aí eu lembrei que teve um negócio ligado à JBS, que eu acho que tinha correlação com isso. E quem procura acha. Pulei 2 meses no Atlas e falei, mas nossa, mas veja só. E aí começaram a surgir uma série de notícias. Isso tudo envolve dinheiro. E falando em dinheiro, ontem emergiu um novo escândalo do PT envolvendo milhões. Dinheiro. Ministério da Cultura. E aí eu tô passando ontem no Twitter também, eu me deparo com uma postagem que envolve dinheiro, bancos, sites que viram à esquerda. Eu falei, mas rapaz, como tudo se conecta, inclusive com o Lawfare. Aí você pergunta, como é que vai ligar com o Lawfare, com o caso do Felipe Martins? Também. Inquérito das fake news? Também. Você fala assim, não tem como conectar esses assuntos. E eu te digo, tem sim, tem como conectá-los. E essa introdução já tá longa. Vamos começar, que tem muita coisa. Aqui é a parte mais, sei lá, desconectada do que a gente vai comentar. Nem tanto, né? Porque a gente vai falar da questão do lawfare que vem acontecendo no Brasil. Os petistas, que não são bobos, a turma do Lula, da mesma forma que a direita tenta cobrar da Comissão Internacional de Direitos Humanos alguma palavra sobre o que está acontecendo no Brasil, da mesma forma que o Trump tenta emplacar pessoas alinhadas às suas ideias na OEA, a esquerda também. Brasil critica OEA durante eleições da instituição. Perdeu legitimidade e relevância. Por quê? Representante brasileira, a diplomata Maria Laura da Rocha, acusou a OEA de estigmatizar alguns países e de seletividade na defesa da democracia. Ou seja, o Brasil está passando pano para Venezuela, Nicarágua, essas grandes nações que perante a OEA não são tão democráticas assim. Tinha como esperar algo diferente do Lula e de sua turma? Óbvio que não, mas nem por isso a gente vai deixar de comentar, né? Ao observar o relatório mesmo do OEA que deve sair nos próximos meses. Mas vamos lá. Ontem, para minha surpresa, o Marcelo Godoy, meu amigo lá do Estadão, que fez questão certa vez de escrever uma longa matéria para justificar porque o filho do fundador do jornal, e que por muito tempo foi o diretor do jornal, Júlio de Mesquita Filho, ele fez uma longa matéria para justificar por que Júlio de Mesquita estava certo em tramar um golpe de Estado e executá-lo. Mas é isso, né? Tempos estranhos. Aí esse mesmo Marcelo Godoy, que adora perseguir a direita, publicou uma linda análise mesmo sobre o caso aí do Felipe Martins. Ele aponta que o Felipe Martins é uma pedra no sapato do ministro e pode virar, né, um abacaxi pro Supremo, o caso dele como um todo. Adriele, meu colega lá do Quinto, diz a quantidade de furos nesse processo é impressionante. Até a grande mídia, que até ontem aplaudiu o expediente quando o Felipe foi acusado de arrumar gravata, tá vendo o absurdo da coisa. Vamos dar uma olhada. Marcelo Godoy tenta resumir vários elementos aí e coisas que a direita foi apontando ao longo dos meses, né? A cada pequena novidade que aparecia no caso, ele vai relatando aí na nota. E o ponto central dele é falar, rapaz, tem tanta ponta solta
que a gente espera um julgamento justo e, em tese, vai dar dor de cabeça. Ou pelo menos deveria. Aí ele fala, né? Executadas por militares e civis, as ações que teriam o objetivo de manter no poder Jair Bolsonaro são um pano de fundo de uma disputa entre a defesa de Felipe Martins e do ministro, desde que Felipe Martins teve a prisão decretada em razão de uma viagem que não fez, o que o manteve no cárcere por 6 meses, sendo que 10 dias na solitária. De uma forma totalmente desnecessária. Com o levantamento do sigilo da delação e das peças da investigação da PF, a defesa de Felipe Martins descobriu que desde 24 de outubro de 2023, o ministro havia deferido o afastamento do sigilo dos dados de geolocalização do telefone celular do Felipe, e isso compreendia o período de junho de 2022 e outubro de 2023. Teve muita gente, inclusive, que pontuou isso daí para falar que a justiça brasileira deveria saber que Felipe Martins não deixou o Brasil. Muita gente questionou a possibilidade da justiça brasileira ter prendido o Felipe Martins, já tendo a informação na mão de que ele não deixou o Brasil, já que você tinha a localização dele. Enfim, a Polícia Federal também executou um exame papiloscópico na primeira minuta do golpe, aquela encontrada na casa do Anderson Torres, um dos denunciados pelo MPF. O laudo não detectou as digitais de Felipe Martins no documento. Terminada a investigação, tanto o padre quanto o advogado são aqui de cima, né? O mesmo pedido em relação a outros 2 membros do chamado núcleo jurídico do golpe, né? O padre José Eduardo de Oliveira e Silva e o advogado Amaury Feres Saad, de quebra do sigilo de georreferenciamento, né? Geolocalização, enfim. O padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad, eles ficaram de fora da denúncia apresentada pelo Paulo Gonet. E eis um primeiro ponto explorado pela defesa do Felipe. Por que eles foram afastados e o Felipe não? Qual é a diferença? O que o Felipe fez a mais? Ela também joga a luz no conteúdo dos diversos depoimentos do delator Mauro Cid. A defesa ressalta que Cid afirmou aos federais que não tinha nada que pudesse corroborar sua acusação em relação ao seu cliente. A PF perguntou: existe algum elemento material que você possa apresentar para corroborar o que o senhor está indicando especificamente sobre Felipe Martins? Você tem uma prova material? A resposta foi não. Tudo foi feito no computador dele. Mas cadê a prova? Complicado, né? Os advogados vão questionar o uso pela acusação do depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército. De fato, a denúncia de Gonet é categórica ao dizer que o general afirmou que Martins participou da reunião do dia 7 de dezembro de 2022 na biblioteca do Palácio da Alvorada e teria lido ali a minuta do golpe aos comandantes do Exército e da Marinha. Mas o que ficou consignado no depoimento do general foi a expressão de que, possivelmente, Martins participara daquele encontro e ler o documento. Por isso, a defesa do Felipe Martins vai pedir o vídeo do depoimento do general para saber em qual circunstância, quando, que ele usou o termo possivelmente. Para a defesa do Felipe, o Ministério Público Federal usou um depoimento completamente duvidoso do Freire Gomes e o transformou em uma afirmação categórica, como se fosse um fato indiscutível. Bom, quando você pega a Folha de São Paulo até publicou uma matéria meio nessa linha, falando que a PGR foi numa direção que nem a polícia chegou aí. Quando a PGR fala que Bolsonaro anuiu com o plano do punhal verde e amarelo. Você falou, ó, no relatório da PF tá assim, ó, possivelmente Bolsonaro sabia. O cara falar assim categoricamente que Bolsonaro concordou. É uma interpretação que vai um pouquinho além do que estava no relatório da Polícia Federal. Então aqui você está vendo uma situação relativamente similar. Aí você vê, ó, a reforçar essa versão está o fato de que o então comandante da Força Aérea, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, não mencionou o Felipe Martins em seu depoimento, bem como afirmou nunca ter se encontrado com o Felipe Martins.
Se ele tava na reunião e ele não encontrou o Felipe Martins, aí você fica, ué, mas como assim o Felipe tava lá? O Freire Gomes usa um termo assim, meio possivelmente, a gente já viu alguns questionamentos na imprensa, e aí nessa reunião que tava o Freire Gomes, tava o Batista Júnior disse que nunca se encontrou com o Felipe Martins. Como é que o Felipe Martins pode estar lá e o Freire Gomes e o Batista Júnior não viu ele? Tá meio desencontrado, né? Os advogados também analisam a cronologia dos fatos apresentados por Cid. Em seu celular, havia uma fotografia de uma das minutas do golpe. A imagem foi feita no dia 28 de novembro, quando Cid estava no Rio, e enviada por ele para outro celular de sua propriedade. Felipe nega a autoria desse texto. O documento cita São Tomás de Aquino e o trata como um iluminista, um erro que Felipe Martins, formado em filosofia, não cometeria. Ainda mais que São Tomás é uma figura aí que é sempre debatida, inclusive no meio lá da turma, que gosta, seguia o professor Olavo, e a turma lá do Olavo não gostava muito dos iluministas, né? Então, opa, tô vendo aqui agora que o monitor tava aqui um pouco na frente da câmera. Então fica meio assim, né? Rapaz, será que Felipe Martins cometeria um erro grosseiro como esse? Eu acho que não, né? Nem a imprensa acha que ele cometeria. Naqueles dias, Cid estava no Rio. O tenente-coronel voltou dali no dia 4 de dezembro, só no dia 6, Cid afirma. Felipe apareceu com a minuta do golpe para entregá-la a Bolsonaro. Por fim, a defesa usa a obra Lawfare, uma introdução que tem como um dos autores o ministro Cristiano Zanin. É, sensacional, né? E eles estão alegando, né, no final do dia, que existem os mesmos requisitos que justificaram a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Agora também estariam presentes, né, no caso do ministro lá, que vocês sabem quem é. Este é o abacaxi que a primeira turma terá de descascar. O ex-assessor, que fora mantido na cadeia, acusado de fazer uma viagem que depois provou não ter feito, agora foi denunciado em razão de uma minuta que, segundo a defesa, não existe, e que o próprio delator afirma não poder apresentar provas que comprovem a sua existência. Mas por que Felipe Martins teria se tornado um alvo da delação de Cid? Ele e seus amigos e advogados têm a mesma desconfiança demonstrada pelo ministro no último interrogatório de Cid em novembro de 2024. O tenente-coronel estava tentando proteger pessoas por razões hierárquicas e pessoais. Para tanto, né, Felipe Martins podia ser o bode expiatório. Assim, a acusação de Cid contra Felipe seria só mais um episódio de que um dos principais conflitos palacianos durante o governo Bolsonaro, aquele que opôs a chamada ala ideológica à ala militar da esplanada. E quais as provas os agentes diziam ter que justificariam a prisão? Um registro de entrada do acusado nos Estados Unidos, aquela fake news lá do Guilherme Amado. A defesa do Felipe entregou ao Supremo passagens aéreas, recibos de Uber, fotografias, testemunhos que mostravam que Felipe, embora tivesse planejado ir para os Estados Unidos com o chefe, desistiu da viagem e havia arrumado para Curitiba, passar o fim de ano com sua mulher, interior do Paraná. Tudo foi entregue ao ministro em fevereiro, enquanto Felipe aguardava uma decisão do ministro na cadeia. Vê só, né? Fevereiro do ano passado, não é de agora não. Diante da negativa do ministro de revogar a prisão, apesar da existência de uma dúvida razoável de que Felipe não havia se ausentado do país, amigos e defensores de Felipe se mobilizaram para obter nos Estados Unidos a prova de que os registros daquele país não mostravam a entrada ou saída do Felipe. E eles conseguiram. Foi só em 10 de agosto, 6 meses depois da manifestação da PGR, que o ministro concordou em soltar o Felipe Martins, mas com várias obrigações. Usar tornozeleira eletrônica, não dar entrevistas, nem conversar com os demais investigados. Os ministros da corte terão de dizer por que manter a acusação contra o Felipe. Se da denúncia ficaram de fora o padre e o advogado, que haviam sido indiciados pela PF como membros do núcleo jurídico do golpe. É sobre a consistência das provas, para além do depoimento do Cid, que o Supremo terá de se debruçar agora. A pedra no sapato do ministro pode se transformar, sim, no abacaxi despejado no colo da primeira turma, cujo único dever será fazer com que o caso seja concluído com a sentença justa. E com esse final justa, sabe? Uma sentença justa é uma palavra que as pessoas da direita não conhecem, né? Elas aplicam. As pessoas da direita, em geral, eu acho que elas tendem a ser justas. Mas o universo ao redor
parece não ser muito justo com as pessoas da direita. Aí vamos comentar sobre algumas coisinhas e relembrar algumas histórias. Antes, a Veja ontem pontuou que o inquérito das fake news completa 6 anos em sigilo no Supremo. Será que isso é justo? Será que a esquerda já vivenciou algo similar? Será que a esquerda já vivenciou algo similar a isso daqui? E como será que tivesse um inquérito como esse contra a esquerda? Como é que será que estariam as coisas, né? Mas tá ali, 6 anos depois, o inquérito segue distante do conhecimento da sociedade. E sem que se saiba a natureza da totalidade das ordens judiciais nele proferidas. Recentemente, o atual presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou do inquérito. O inquérito das fake news se prolongou porque os eventos foram se sucedendo. Vamos ter um mar ainda um pouco agitado ao longo do próximo ano. Mais investigações aí, tá certo. Aí, gente, vê como são as coisas. Deixa eu te contar primeiro uma história, para depois a gente vir por dias atuais e falar do PT. E a gente fala de justiça. E aí, tudo a ver com questão de fake news, inquéritos e tudo que a direita vem vivenciando aí nos últimos anos. O ano era 2020. E você vai entender porque eu estou trazendo essa história aqui hoje. O ano era 2020. Estávamos na época do Fique em Casa. Era mais ou menos episódio 215. O episódio 215 é dessa imagem aqui, ó. Eu peguei lá, do episódio 215. Hoje a gente está no 1963. Banco do Brasil retira anúncio de site, diz que não apoia fake news e toma bronca de Carlos Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro criticou a comunicação do Banco do Brasil após a instituição ter retirado publicidade do Jornal da Cidade Online, sob a alegação de que o veículo é um propagador de notícias falsas. Você vai ler a matéria e aí você não sabe qual é a fake news que eles apontam, né? Em tese, teria dito ter mentiras sobre o Fique em Casa. Né? Que essas mentiras, conforme os meses foram passando, você vê que muita gente estava falando a verdade, né? Enfim. E o Banco do Brasil retirou o anúncio por quê? Porque ele foi acionado por quem? Pelo Sleep Giants. O Sleep Giant chegou na praça, acionou, e aí o Banco do Brasil, ok, eu vou tirar. Aqui é um tweet da época. Oi, Banco do Brasil, tudo bem? Realmente é bom ter a facilidade de usar um aplicativo em tempo de ficar em casa, mas não precisa anunciá-lo em um site conhecido por espalhar fake news e que é contra o Fique em Casa? Considere bloquear. E aí o perfil oficial do Banco do Brasil no Twitter dizia: agradecemos o envio da informação, comunicamos que os anúncios de comunicação automática foram retirados e o referido site bloqueado. Repudiamos qualquer disseminação de fake news. A postagem do Carlos Bolsonaro, dia 21 de maio de 2020. Quer dizer, eu estou na dúvida agora, talvez essa postagem esteja 13 horas na frente, né? Aí o Carlos falava: marketing do Banco do Brasil pisoteia em mídia alternativa que tais verdades omitidas. Não falarei nada, pois dirão que estou atrapalhando. Agora é você ligar os pontinhos mais uma vez e eu apanhar de novo com muito orgulho. Observação: não conheço ninguém do Jornal da Cidade Online. E depois reclama, né? Ai, os Bolsonaro não faz nada para defender os seus, etc. Aí depois da cobrança do Carlos, saiu a notícia, mesmo dia. Após reclamação de Carlos Bolsonaro, Banco do Brasil volta atrás e mantém publicidade em site. Aí você está se perguntando, qual a relevância dessa história? Sabemos quem é o Sleep Giants? Calma que essa história eu não estou te contando de forma aleatória. Após a reclamação de Carlos Bolsonaro, o Banco do Brasil decidiu voltar atrás e restabelecer a publicidade em site acusado de produzir fake news. O filho do presidente denunciou censura contra o que ele chama de mídia alternativa. Segundo a Folha, na prática, porém, se dedica a enaltecer o governo e atacar rivais de Bolsonaro. O Banco do Brasil informou que restabeleceu a verba na quarta, mesmo a área técnica da qual faz parte o filho do Mourão, Antônio Mourão, considerou excessivo o veto ao site por produção de conteúdo falso. O presidente do banco, Rubens Novaes, defendeu o desbloqueio. Aí, no mesmo dia, 2 dias depois,
Conselho do Banco do Brasil pede auditoria sobre propaganda em site fake news. A Associação dos Funcionários do Banco do Brasil enviou ofício nesta sexta ao Conselho de Administração pedindo auditoria interna para apurar a veiculação de propaganda do Banco do Brasil em site acusado de espalhar fake news. Olha a importância da ocupação de espaços. Mesmo o governo Bolsonaro, tendo nomeado o presidente do Banco do Brasil, que foi favorável ao desbloqueio, estava lá, retomado, bateu de frente com a equipe de marketing, você tem lá a associação, sindicato, ligado à esquerda. Acionamos aqui o conselho, queremos uma auditoria. O que aconteceu? TCU suspende publicidade do Banco do Brasil em sites que promovem fake news. A iniciativa recém-chegada no Brasil, Sleep Giants, mostrou na semana passada pelo Twitter que anúncios do Banco do Brasil são veiculados por meio de mídia programática do Google, do Jornal da Cidade Online, que publica conteúdo de viés favorável ao governo Bolsonaro e que é acusado de promover fake news e discurso de ódio. O perfil oficial do banco reagiu afirmando que bloquearia as publicações nesse site, mas depois das reações do Carlos Bolsonaro, essa suspensão foi derrubada. Aí veja, o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, que foi favorável a desbloquear, ele foi convocado a prestar depoimento à CPMI das fake news depois desse episódio. É proporcional? É proporcional isso? O cara já tá no banco dos réus da CPMI das fake news? Quem não viveu isso aqui na época, normalmente são as pessoas que hoje, quando pega os perseguidores que estão aí, que viraram heróis da direita, não, eles mudaram, é momento de união. Você não sabe o pão que o diabo amassou, que algumas pessoas tiveram que comer. Aí, você deve estar se perguntando, né? Rapaz, tá, e teve dinheiro nesse processo? Quanto de dinheiro que o Jornal da Cidade Online recebeu? Quanto dinheiro o governo Bolsonaro despejou no bolso de seus militantes para mentir e promover discurso de ódio? Quem responde é o Lauro Jardim. Banco do Brasil revela quanto gastou no site acusado de propagar fake news. O Banco do Brasil vai cumprir a determinação do TCU, vai bloquear as propagandas e vai revelar quanto gastou desde janeiro de 2019, ou seja, de maio para janeiro, 17 meses, né? Um ano completo mais 5. 12 mais 5, né? 17. R$ 2.856. Tu divide, dá R$ 168 por mês. Dava o quê? Na época, pro salário mínimo da época. 15% de um salário mínimo por mês? Esse valor parece muito para vocês? Parece razão suficiente para toda essa perseguição? Parece suficiente? Parece suficiente para tu se desgastar, para postar conteúdo favorável a Bolsonaro? R$ 168? Será que paga sequer a hospedagem do site? Será que o Jornal da Cidade Online se vende por tão pouco? Pois bem. Vamos vir para 2025? Banco do Brasil e Caixa voltam a dar dinheiro de publicidade a sites alinhados ao governo Lula. E aí? Vai ter o quê? Vai ter perseguição? Vai meter na CPI o Banco do Brasil de Lula? Cadê o Bruno Dantas, que segue como presidente do TCU? E aí? É porque esses sites não são, o quê? Fichados por fake news? Olha que tem muita fake news, viu? Brasil 247, Revista Fórum, Diário do Centro do Mundo. E aí? Parece que justo é uma coisa que... Como é que a gente pode colocar, né? Não faz muita parte aí do vocabulário da dita direita, né? Dá pra vocês? Quem viveu 2019, 2020, lembra de muita coisa que aconteceu. Parece que o governo Lula pode fazer tudo. Tudo. Não é só o Banco do Brasil, não. É o Banco do Brasil e a Caixa. Será que a gente tá tratando aqui de R$ 168 por mês? Quanto será que tá caindo aí no cofrinho do governo Lula? Dos sites aí de esquerda? Será que é R$ 168? Aí vamos dar uma olhada. O governo Lula expande publicidade e pode alcançar 3,5 bilhões em contratos.
Correios tem licitação de 380 milhões aberta após anos sem investir. Órgãos citam a necessidade de informar e competir no mercado. Competir. Aí a Anitta fala, rapaz, o Correio, que tem monopólio estatal, precisa competir no mercado, aí vai fazer gasto com publicidade? Tá de brincadeira, né, filho? Aí vem isso aqui. A gente começa falando do Felipe Martins, você vê tudo que ele apresentou, ainda assim ficou preso por 6 meses, 10 dias na solitária. Quando é solto com tornozeleira, não pode nem dar entrevista. Direita... Cadeia, perseguição, desmonetização, bloqueio, censura por R$ 168 por mês. Lá garantia é o Sleep Giants. PT, sites amigos, Caixa, Banco do Brasil. Áudios indicam que projeto de 58 milhões, não é 168 reais. Não são 168 reais, são 58 milhões, pode ter beneficiado políticos do PT. Diferente de uma palavra do Sleep Giants, nós temos gravação feita por ex-aliado. A secretária nacional de mulheres do partido, Ani Moura, revela uso político de programa do Ministério da Cultura. Não é o que o Sleep Giants falou que é fake news. Não é acusado, é áudio, gravação. O caso foi revelado pelo Estadão e confirmado pela CNN, que teve acesso a documentos e áudios gravados pelo ex-presidente do Instituto, Marcos Rodrigues. Aí você vai dar uma olhada na matéria original, né? Isso foi revelado pelo Estadão. Secretária do PT diz que a Cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Ouça. A secretária nacional de mulheres do PT, Ani Moura, afirmou que comitês de cultura criados pelo presidente Lula e pela ministra Margarete Menezes foram usados para eleger aliados em 2024 com aval da cúpula da pasta e que quem foi para a frente da prisão precisa ter atendimento diferenciado na hora da parte boa. Criado em setembro de 2023, o Programa Nacional de Comitês de Cultura, o PNCC, vai custar 58,8 milhões até o final deste ano, com ações de mobilização, apoio e formação de artistas. É uma das principais iniciativas da pasta e foi anunciada por Lula ainda na pré-campanha de 2022. As declarações da secretária, que tem base em Manaus, são de setembro do ano passado, em uma reunião com o ex-chefe do Comitê do Amazonas, Marcos Rodrigues. Eles romperam politicamente no fim do ano. A conversa foi gravada e registrada em cartório. O Estadão teve acesso ao conteúdo. Em nota, Ani Moura afirmou que os questionamentos dela, a atuação do ex-presidente da entidade cultural, podem estar sendo reproduzidos fora do contexto. Estão tirando do contexto o que ela falou. Beleza? Vamos ver o que você disse, senhora. E que o ex-aliado tenta macular a imagem dela. O Ministério da Cultura afirmou que relato sobre a atuação dos servidores da pasta é inverídico. Tudo mentira. O governo Lula mentiu tudo. Falou que tudo mentira. E informou que o Comitê do Amazonas teve atividades suspensas e recursos bloqueados temporariamente para apuração de possíveis irregularidades. Mas vamos ver o conteúdo. No encontro gravado pelo ex-aliado, Ani Moura exigiu que Marcos Rodrigues envolvesse a estrutura do comitê na campanha dela, a vereadora de Manaus, na qual acabou derrotada, e afirmou que a falta de empenho do comitê amazonense na política foi classificada como um absurdo pela secretária do Ministério da Cultura, que cuida do PNCC, Roberta Martins, do PT do Rio de Janeiro. Na gravação, ela também aparece reclamando do comitê escolher artistas para atividades sem combinar na política quem são os artistas parceiros. E disse que levou sua insatisfação ao conhecimento do secretário executivo da pasta, Márcio Tavares. Marcos, quando eu fui lá no Ministério da Cultura agora, da última vez, o pessoal me perguntou, Ani, o comitê está te ajudando? Eu disse, não, Roberta, não tá. Ela estava na sede do PT, na reunião e perguntou, o comitê está te ajudando? Porque nos outros lugares está tudo ajudando. Porque eu fui pedir dinheiro também. Tô pedindo ajuda para ganhar a eleição. Aí ela disse, o comitê está te ajudando com alguma coisa nas agendas? Nas atividades? O comitê não pode te dar dinheiro, mas eles podem promover atividade para te ajudar.
Eles estão te ajudando. Eu disse, Roberta, deixa eu falar uma coisa para ti. Temos acordos que não foram cumpridos e depois que as pessoas sentaram na cadeira, pagaram de doidos. Eu decidi que não vou me estressar com isso agora, eu preciso ganhar a eleição, então se tu puder me ajudar aqui agora, daqui na articulação tua e do Márcio, eu te agradeço. Depois quero sentar e conversar com você sobre isso. O PNCC contrata entidades culturais para receber verba pública e coordenar as ações e atividades de fomento à cultura nos estados. Como revelou o Estadão, ano passado, em setembro do ano passado, a iniciativa beneficia militantes do PT e ONGs, ligadas a 2 assessores do próprio ministério. No Amazonas, o governo selecionou para a coordenação o Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, a IAJA, onde tem a própria Anny Moura como uma de suas fundadoras e tinha como um dos diretores Juan Otávio da Silva Rodrigues, do PT. Para coordenar o comitê, o IAJA vai receber 1,9 milhão em 2 anos. Não são R$ 168 por mês. É 1,9 milhão em 2 anos. Militante do PT, Juan Otávio é aliado dela em Manaus e hoje coordena no Amazonas o escritório do Ministério da Cultura. O Ministério afirma que as seleções das ONGs, coordenadoras dos comitês de cultura, o Ministério do governo Lula fala, as ONGs nós escolhemos de forma em base na capacidade técnica, 100% técnico, e na qualificação profissional dos contemplados. Técnico, 100% técnico, tudo técnico, tudo. Nas gravações, as declarações de Anny Moura, entretanto, indicam influência política e partidária dela na escolha. Mas eu prefiro acreditar não na gravação, não no áudio. Eu prefiro acreditar no Ministério do governo Lula, que foi uma nomeação técnica. Segundo afirmou Anny Moura a Marcos Rodrigues, a aprovação do IAJA no Amazonas se deu por pressão dela mesma. Mentirosa. Eu acredito no governo Lula que falou que é técnico. Eu disse para a Roberta, pois é, eu não sou de levar problema. E eu tô batalhando a minha batalha. Quando acabar, vou vir aqui com o coordenador, com todo mundo que precisa ser respaldado. E eu quero pedir que vocês vão lá no Amazonas para botar cada um no seu lugar. Quero que tu diga, da tua boca, que foi eu que vim aqui pedir para ser aprovado o IAJA. Eita, a bicha é braba. Fui eu que vim pedir a aprovação dessa porcaria dessa ONG. É isso aí. Braba, Anny. Eu quero que você fale para ele ir lá, porque as pessoas estão o tempo todo dizendo que não foi. Ela disse, isso é um absurdo, Anny. A gente faz política. Técnico. 100% técnico. É um absurdo. Ela disse, a hora que você me ligar, eu vou até o Amazonas e converso com um comitê. A gente não faz coisa solta, não. A gente não faz isso. Aí ela me mostrou os mapas dos comitês. Os comitês aqui, ó, no Brasil todo, estão articulados com o nosso povo. Olha agora. Isso aqui foi uma estratégia organizada com o presidente Lula. A principal pauta que a gente levou através da própria Janja. Lula. Mas que é o bandido. É o Jornal da Cidade Online, R$ 168. Lá garantia é o Sleep Giants. Tome CPM das fake news, tome convocação, tome TCU, tome decisão, tome matéria na imprensa. Existe que justiça, rapaz, né? Eu vejo o cara não, a gente espera... Que justiça que tem? Quem de direita nem espera isso mais. Nem espera isso mais. É difícil ter fé em algum tipo de sensação de justiça. Você vê um negócio desse aqui do PT, ninguém nem se joga no chão. Não tá nem, oh, meu Deus, imagina se fosse aqui, fosse de alguém de direita, todo mundo era preso hoje já. Já tava tendo o Blebeck aí na porta da casa de todo mundo, 6 horas da manhã, revirando tudo, calcinha, sutiã, cueca. No mínimo tava de tornozeleira no pé. Em outro trecho da conversa gravada, a secretária nacional de mulheres do PT ameaçou uma intervenção no órgão federal de cultura no Amazonas por causa do protagonismo de André Guimarães, assessor de projeto do Comitê de Cultura Amazonense e militante do PSOL. Ela também manifestou indignação pela não predileção por artistas parceiros escolhidos na política. E com a participação de Wanda Witoto, da Rede, em ato público do comitê, ambas disputavam parte de um mesmo eleitorado no pleito municipal.
Anne recebeu 428,4 mil do PT para a campanha, conseguiu 2.400 votos. A Wanda recebeu 396 mil da rede, teve 8.300 votos. Teve mais votos que 19 de 41 vereadores eleitos, mas não venceu a cláusula de barreira. O coeficiente eleitoral, na verdade. Para Anny Moura, ainda na gravação, o foco da política pública do Comitê de Cultura deveria ser os aliados do PT, por uma espécie de retribuição pelo que os correligionários fizeram em defesa de Lula e do partido no período em que o atual presidente esteve preso cumprindo pena na Operação Lava Jato. Mas é o seguinte, Marcos, quem foi lá pra frente da prisão gritar de manhã, de tarde, de noite para defender o Lula fomos nós. Nós que sofremos sendo chamados de ladrão, todo mundo virou as costas para nós, nos movimentos sociais, e a gente lá, somos do PT, vamos resistir, vamos não sei o quê. E agora chega na parte boa, a gente vai ficar olhando as coisas acontecendo. Não vamos ter nenhuma opinião política nesse processo, tá tudo de pé pela política. Só tem comitê porque tem Lula, e só tem Lula porque tem base, que somos nós. É inaceitável o que está acontecendo, mas eu vou lá lutar. Uma luta de cada vez. Esse é o PT. Esse é o PT. Esse é o Brasil. De um lado, Felipe Martins. Tendo que provar que não saiu. E não saiu. Mas está preso. Porque tá em tornozeleira. Não pode dar entrevista, não pode fazer um monte de coisa. Do outro lado tá o PT. Decisões técnicas. 100% técnicas. Aí do outro lado tá o Jornal Cidade Online. Tô empurrado. Do outro lado tá aí o governo Lula. 3,5 bi em publicidade, né? Você olha aí os negócios do governo como um todo. Aí você pega aí Caixa BB anunciando em sites amigos. Agora não tem TCU, não tem mais nada. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do PT. Difícil você não se indignar. Mas o Brasil do Lula tem mais coisas. O Brasil do Lula é uma caixinha de surpresas. Vai vendo. Estava eu passando ontem. Eu vi isso aqui, já falei, isso aqui é interessante. Já tinha separado até pra gente comentar em vídeo. Batalhas ideológicas versus ciência do clima. Por que misturá-las é um erro? As mudanças climáticas não são uma questão de estar a favor ou contra, escreve Eduardo Mufarege. Quem é Eduardo Mufarege? Amigo do Deltan Dallagnol e fundador do Renova BR, a escolinha de política da Faria Lima. E ele também é sócio do Al Gore na Just Climate, que está aí para avançar com a agenda verde no Brasil e no mundo. Enfim, Mufarege escreve que ideologia e ciência climática não devem se misturar. Mas a pauta climática nunca foi só sobre a ciência, sempre foi um projeto político e econômico. Desde o Clube de Roma, a ideia de que o crescimento precisa ser controlado sustenta políticas que hoje se traduzem no ESG, na descarbonização forçada, na governança global. Bancos e fundos perceberam que, ao atrelar financiamento a critérios ambientais e sociais, você pode redefinir quem cresce e quem fica para trás. Se você começa a mudar os critérios, aí você pode ver quem são os amigos do rei que vão sobreviver e quem não vão. E quem vai sobreviver é quem baixar a cabeça para a agenda. A transição energética imposta não busca inovação, mas controle. Restrições ao uso de combustíveis fósseis, regulação da agropecuária, mercado de crédito de carbono criam um sistema onde megacorporações e organismos internacionais ditam as regras, enquanto pequenos produtores e países emergentes perdem autonomia. O discurso de neutralidade científica serve apenas para blindar essa estrutura contra questionamentos. A verdadeira questão não é separar ciência de ideologia, mas entender para onde essa agenda realmente leva. Aí você vai se perguntar agora, o que é que isso aqui, Mufarege, empresas, quem sobrevive, quem não sobrevive, tem a ver com o governo do Pará, do Helder Barbalho, do MDB, rastreando bois, CPF bovino. Estava eu ontem também vendo isso aqui, a Globo News anunciava. A rastreabilidade bovina é uma das exigências ambientais dos mercados internacionais como a União Europeia. Mas veja só, essa postagem é das 5h52 da tarde. Renato postava às 8h47 da manhã. E ele falava que, cara, essas regras aí que estão sendo
impostas, elas vão criar sistemas onde megacorporações e organismos internacionais ditam as regras. Quem é que está ditando as regras? A União Europeia e mercados internacionais. Rapaz, a Globo News deve ter visto o Twitter do Renato, né? Mercados internacionais. Aí você vê, né? Megacorporações. É basicamente mercado internacional e organismos internacionais, União Europeia. E aí, diante da obrigatoriedade dos donos do mundo, o governo do Pará prometeu que todo o rebanho estará com chip até 2026. Aí, na hora que eu vi isso, eu falei, essa história de rastreabilidade não saiu da cabeça do Helder Barbalho. Ele sequer tem capacidade de pensar na maldade dessas. Eu sabia que em 2023 tinha rolado alguma coisa. Abri os atlas, dei um Ctrl F, escrevi rastreio. Aí fui dando lá um Ctrl F, não tinha... Essa não é uma palavra que tem muito em português, né? Rastreio. Ou vai ser rastreio ou rastreabilidade. Pois bem, setembro de 2023. Aí agora você vai entender a relação do Eduardo Mufarege com o Pará. Na mesma página 250, tínhamos ali o Renato falando do Mufarege, o Brasil Journal, que é o jornal da Faria Lima. Mufarege vai liderar nova estratégia da Just Climate. Desde que perdeu a eleição para presidente dos Estados Unidos, Al Gore se reinventou como um dos ambientalistas mais conhecidos do mundo, investindo recursos através de sua Generation Investment Management, uma gestora com 34 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Aí Renato fala, rapaz, o fundador Renova BR vai ser o CEO da nova iniciativa do Al Gore. O cerco da articulação política para que você seja o carbono a ser reduzido vai se fechando. Essa Faria Lula é uma fofura. Enfim, aí fala lá do Al Gore, fala de lorota, dinheiro que vai gastar, papapá, nova gestora, começou mais que esperado, o Mufarege, enfim, vai abrir o escritório no Brasil, soluções que ajudam a reduzir as emissões de carbono. Aí qual era a notícia seguinte? Cadeia emite 11 vezes mais gases poluentes que atividades de grandes empresas. Olha as primeiras 3 linhas. Para alguns, só seria possível lidar com o problema das emissões com o rastreamento das emissões de toda a cadeia de suprimento. Rastreamento. Mas você fala, não, pô, mas aqui é das empresas como um todo, né? Aqui não é o rastreamento do gado. Não é o rastreamento do gado, como está no governo do Pará. Calma. Porque na página seguinte, na página 251, JBS defende rastreamento obrigatório de gado para frear desmatamento no Brasil. Mas, nossa... E a JBS, inclusive, pagou para uma matéria ser publicada no Poder 360. Aqui é o conteúdo patrocinado. Pecuária sustentável no Brasil beneficia exportações. Para cumprir com as exigências da União Europeia, né? As ordens. E aí, para você conseguir seguir essa regra, né? Será que o pequeno e médio consegue? Avançando 2 meses no tempo. Novembro. Se bem que isso aqui já é no finalzinho de setembro, né? Dia 20 de setembro. Quando chegamos em novembro, o que é que a história tem para nos contar? Pará será o primeiro estado a ensinar educação ambiental nas escolas e Pará edita decreto para tentar rastrear todo o gado até 2026. 2 meses depois. E lá no Atlas ali, ó, grifado, o maior promotor da agenda da rastreabilidade bovina era a JBS. As megacorporações. E aí o que aconteceu depois? Janeiro desse ano, 2025. JBS e parceiros doam 3 milhões de tags de rastreamento de gado com enfoque no pequeno produtor. Mas nossa. E doa para quem? Parceria entre a companhia o governo do Pará. O Pará! É mesmo! Da Copitri... com a JBS... Mas nossa, rapaz. Quem poderia imaginar, hein? Quem poderia imaginar? Veja essa notícia. A JBS vai indo muito bem, né? Fez várias aquisições. Não só no ramo dela, né?
de boi, comprou agora o ovo lá, a mantiqueira. Agora, fazendo oferta aí para comprar a maior empresa avícola do Oriente Médio. Aí o outro braço aí dos irmãos Batista, que é a Amba Energia, comprou umas termoelétricas pelo país. Acabou de comprar agora. A gente vai comentar isso com calma. Do Zema. Zeminha vendeu. Nosso liberal entreguista, esse miserável do Zema. Vendeu lá pra Amba, né? Umas hidrelétricazinhas. A gente vai falar sobre isso. Com calma. Zema entregando o patrimônio público pros irmãos Batista. Calma, calma. Você vê que a gente tá vivendo um período de crises. Mas a JBS, como bons campeões nacionais, mostram que quem sabe trabalhar não fica para trás. Aí vamos conhecer um pouco do Brasil de Lula, né? No sufoco, juros altos e endividamento, crescente compromete a incapacidade de pagamento das empresas. Segundo especialistas, a situação pode piorar com empresas precisam gerar mais caixa para pagar dívidas e ter menos capacidade de honrar despesas financeiras. Enquanto quem tá aí, rapaz, fazendo transição energética, crédito de carbono, lutando para salvar a mãe Gaia, tá decolando. Aí os negacionistas estão aí, ó, sufocados. Aí você vê que o nosso grande campeão nacional, eu fiquei em choque, rapaz. Rubens Ometo da Cosan, o maior doador do Lula, pessoa física, né? O maior doador. Cosan tem prejuízo de 9,3 bilhões no quarto trimestre. Muito por conta da taxa de juros atual, né? Que tá difícil, rapaz, de pagar, né, a dívida. O pé tá meio alavancado, né? Tá complicado, né? Complicado, bicho. Complicado aí. Aí o Estadão, que direto aí, publica lá naquele canal de publicidade, né? A publicidade lá tá sempre lá, Cosan. Entenda sobre a Cosan Arrumo também lá do Rubens Ometo de ferrovia. Empresas cada vez mais encalacradas. A combinação entre juros altos, inflação elevada e economia menos pujante perfaz um cenário difícil para os consumidores, mas não somente para eles. Empresas, sobretudo as de menor porte, também têm tido dificuldades para gerar caixa e honrar seus débitos. As empresas pequenas de menor porte estão tendo problemas, é? As empresas menores estão tendo problemas, quem podia imaginar? E a perspectiva de que essa conjuntura não mude no médio prazo torna tudo ainda mais desafiador. Reportagem do Estadão mostrou que 120 empresas de capital aberto e volume abaixo de negociações em bolsa, conhecidas como small caps, precisariam de um caixa 3 vezes maior do que aquele que geram atualmente para pagar suas dívidas. Não há como não associar essa piora à evolução da taxa básica de juros ao longo desse período. Com taxas tão altas, é compreensível que os empresários prefiram ativos sem muito risco, como títulos públicos, rentista, a investir em projetos próprios que muitas vezes exigem captação de recursos. Recentemente, Rubens Ometo declarou que se a condição de aplicar seu dinheiro a 15, 16, alguns casos 20, 25% ao ano, graças aos juros altos, não há razão para investir em produção e correr risco. Ganhar 20% no ano sem fazer nada? Em contrapartida, quem tem ousadia de investir em um cenário tão adverso pode rapidamente se encalacrar, caso não consiga gerar caixa suficiente para se manter até que os novos projetos comecem a dar retorno. Mesmo grandes geradoras de caixa têm dificuldade para reduzir seu endividamento. Nesse contexto, aderir ao apelo de Lula, que defende a redução da taxa de juros no grito, seria tão fácil quanto enganoso. É justamente a política fiscal expansionista que está por trás do aquecimento da economia e do aumento da inflação. Será que é só isso que está por trás do aumento da inflação? Só isso? Será que é só isso? Vamos ouvir aqui então a jornada dupla, assim, aumento de inflação, o preço hoje do café está R$10, amanhã está 20. É só por conta do Lula, assim, da política fiscal? Será que é só por isso? Vamos aqui ouvir uma jornalista especialista, né, do rumo da economia. Ela vai falar de café. As
entidades cafeeiras, elas projetam ainda um aumento de 25% e até 30% nos preços do café lá na gôndola para o consumidor. Isso deve acontecer nos próximos meses. Vamos lembrar que o preço do café, ele tem uma composição que não é do valor que o produtor paga ou vende o café. Ele é cotado nas bolsas internacionais, então ele é um preço dado em dólar. Isso significa que mesmo o Brasil, que é o maior exportador e maior produtor, como você falou, importasse café de outras origens produtoras, não afetaria no preço no bolso do consumidor. Não existiria um excedente ou um país que produz café com uma quantidade abundante e suficiente para diminuir esse preço. Então, mesmo com as medidas do governo de zerar tarifas de alguns alimentos, entre eles o próprio café em pó e café cru, não significa que o Brasil possa importar produto de outros países e ter uma diminuição lá na gôndola. Olha só, né? Parece que demanda também impacta. Eu entendo o argumento da galera que diz que inflação, a expansão da base monetária, só que existem inúmeras inflações. Tem o IPCA, a de 4%, que não é a inflação que você vive. Não é a inflação que você vive. Não é a inflação que você vai lá e vai comprar carne, que ela tá, só subiu 4%. Não. Não é a do café. Sabe? É o número mágico do Marcinho Pokémon. Que a imprensa tá preocupada na maior parte do tempo. Cara, os caras estão olhando, sei lá, a valorização de imóvel, passagem de avião, um negocinho, falando, meu irmão, vai pra onde? Vai pra onde? E no meio dessa discussão toda, a única inflação que toda essa turma tá preocupada é a inflação que pesa pra eles. Que acredite, não é a mesma que pesa pra você. Você não tá o tempo todo comprando e vendendo imóveis. Você não tá o tempo todo lidando com coisas que... Por exemplo, uma coisa é você variar 10% num produto que custa R$10, subir de 10 para 11. Outra coisa é você variar 1%, 2% em algum ativo que está avaliado em 1, 2, 3, 10 milhões. Tá entendendo? Então, assim, em valores absolutos, 1% de 1 milhão é muito maior do que 10% de R$10, né? Então a galera não tá nem aí pro pobre. Tá nem aí. As discussões é o mesmo padrão dessa discussão ligada à agenda verde. Aí veja. Só para complementar essa questão, essa aqui é boa. O ministro destaca que o preço dos ovos de galinha vai baixar depois da Páscoa. Por quê? Porque somos uma cidade cristã. Muitas pessoas substituem na quaresma a carne pelos ovos. O brasileiro tá deixando de comer carne por causa da quaresma. Não é porque não tem dinheiro para comprar carne não, viu? Confia no Paulo Teixeira. Mas voltando. Olha essa notícia. Tem tudo a ver com o que a gente tá comentando. Pode parecer que não. BNDES aprova 32 milhões para a coprodutora de Ainda Estou Aqui, a Conspiração Filmes. Não é a do Walter Salles, é outra. Mas, aí eu te pergunto. Os caras são coprodutores, amigo do Valtinho do Churrasquinho. Você já comeu o churrasco do Walter Salles? Eu não. Mas, não sei, Valtinho e Churrasquinho são duas palavras que rimam, né? Valtinho do Churrasquinho. Já pensou o Valtinho lá, ó, girando os espetos? Se bem que tem cara de ser churrasco de abacaxi, viu? Churrasco de batata, cenoura, meio que tem cara de vegano. Mas enfim, por que não foi lá pegar o empréstimo com o Valtinho do Churrasquinho? Por que não foi pegar um empréstimo com o Valtinho do Churrasquinho? Aí eu fui perguntar pro novo pai dos burros, né? Ô, ChatGPT, diz uma coisa aí pra mim. Em linhas gerais, qual a diferença entre buscar financiamento para fazer um filme via BNDES, FSA Audiovisual, que é o que a Mônica Bergamo me informou, e de buscar financiamento no banco tradicional? Aí me fala assim, ó. Quando você vai no BNDES, são fundos e linhas de crédito voltados especificamente para o setor audiovisual, com condições mais favoráveis, ou seja, juros reduzidos, prazos longos, carência para pagamento, mais outras coisas. Já o banco tradicional, as condições são menos vantajosas. Taxas de juros costumam ser mais altas, prazos de pagamento mais curtos, bancos exigem garantias financeiras reais, com bens ou recebíveis futuros, o que pode ser um entrave para produtores independentes. Aí eu falo, tá, e geralmente qual a diferença de custo entre ambos? Aí é uma estimativa. Geralmente, bem abaixo do mercado, né, se for no BNDES. Fica ali, sei lá, 3 a 7% ao ano. Em alguns casos, né, correção pela Selic ou pelo IPCA, né? IPCA mais 3, né? IPCA mais 3%. Você tem uma carência, normalmente, né? Você pode ter uma carência, deve ter 2 anos, sem precisar pagar nada.
O prazo de quitação um pouco mais longo, né? De 5 a 10 anos. E ainda tem a possibilidade de ser um fomento não reembolsável. Não estou falando que esse foi, mas às vezes tem essa possibilidade quando você vai lá no banco público. Em alguns casos, parte do recurso pode vir de investimentos públicos diretos, FSA, sem necessidade de reembolso, reduzindo ainda mais os custos. Quando você vai no banco tradicional, aí você tem uma taxa de juros muito mais alta, 1 a 3% ao mês, né? Tipo 12 a 40% ao ano. A carência ou é curta ou não existe. O prazo de quitação realmente é muito menor. E tem que ter garantia, né? Tem que ter garantia. No final do dia, o que fica parecendo é que o Brasil é o país dos amigos do rei que normalmente passa por objetivos que vêm de fora para dentro. Ordens que são lá de fora para dentro. Onde uma sensação de justiça e, sei lá, meritocracia, não sei se a palavra cabe, não faz parte do dia a dia do brasileiro. Faz parte, a burocracia estatal, ela funciona de um jeito que é difícil. É difícil de você lidar com ela se você não é petista. Aí eu pedi um exemplo prático, né? Na matemática do ChatGPT, eu me recuso a acreditar que isso aqui seria verdade. Ele falou assim, pode existir uma possibilidade de você pegar 5 milhões e pagar 6,5 no BNDES ao longo de 10 anos e talvez, lá, sendo banco tradicional, pagar de 10 a 15 em 5 anos. Não sei se é assim, né? Mas se for por aí, eu até entendo, né? Que o amigo do Valtinho do churrasquinho não foi lá pedir empréstimo no Itaú Unibanco, foi pedir empréstimo pro governo, pro BNDES. Faz o L. Faz o L. Falando só de dinheiro, Marco Rubio disse que o Departamento de Estado vai cancelar 83% dos contratos da USAID. Quero ver o Lula fazer algo similar em relação à ONG, que a gente começa falando do vídeo, né? Parece, no Brasil, ser direita, você nunca vai ter o mesmo tratamento que ser de esquerda, né? Parece que é assim, né? Parece que é assim. Pois bem, vamos só entrar aqui umas coisinhas rápidas, que a gente tá falando agora até dos Estados Unidos. A gente deixa as tretas pra amanhã. Se der, né? Tem tanta coisa acontecendo. PT cede qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro. Qualquer uma. Até a CCJ. Só não pode deixar Eduardo Bolsonaro presidir a CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Qualquer uma. Diz o Lindeberg Farias. A Andréa Sadi diz que o PT só aceita Eduardo à frente da CREDEM seu passaporte. Ou sempre ou nada. Senão não aceita. Pronto. E ainda relacionado a comissões, sempre pode piorar um pouco. A CCJ da Câmara era presidida pela Carolina de Tone, que fez alguns pequenos estragos. Só não foram maiores, porque existia uma contenção mínima feita pelo então presidente da Câmara, o Lira. E ele só fazia isso porque havia um acordo com os setores do PT. Agora, a situação fica mais complexa, porque se está mais perto do fim do mandato do Lula do que estava antes, e isso vai transformar o trabalho de Gleisi num trabalho ainda mais difícil. E tem outro agravante, o governo não soube evitar que a distribuição de comissões estratégicas tivesse esse destino. Diz Natuzaneri sobre o pior dos cenários para o governo, a CCJ com o PL ou com o Partido de Centrão. Penúltimo ano do governo Lula. Eita! A única coisa que tem para falar sobre isso não é o choro do PT. O choro do PT já é esperado. É fazer um pedido. Eu espero que, de coração, que quem ainda não entendeu, quem ainda é inocente o suficiente para achar que os nossos lindos intergalácticos são pessoas que estão lutando por uma causa, que é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Eu espero que com essas notícias vocês olhem para trás para tudo o que aconteceu de dezembro a fevereiro. Tudo que aconteceu e diga o quê? Todos aqueles discursos falaciosos de que comissões não serviam para nada, do senhor Ricardo Salles, do senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, dos jornalistas extremamente super conservadores, super inteligentes, que escreveram vários livros, tem 25 anos de profissão que vocês escutam falar, que comissões não servem de nada. De nada.
De nada. A Globo aí tá dando esse piti, o PT tá dando esse piti, porque comissões não servem de nada. De nada. Porque é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Até quando tu vai cair na conversa mole dessas pessoas? Tu não tá percebendo que tem um projetinho por trás? Você não consegue perceber que quanto mais espaço o PL tiver, além de poder trabalhar para tentar entregar resultado, ao entregar o resultado e trabalhar, o PL vai ganhar mais destaque, com isso fortalecer o grupo político de Bolsonaro, que não é o único grupo da direita, e que a turma do descolar do Bozo, sem perder os apoiadores do Bozo, trabalha dia sim, dia também para chegar nesse cenário. Até quando tu vai ser feito de trouxa e ficar achando que é uma simples discordância? Quem pensa 80% igual a mim é meu aliado, não é meu opositor. O que é pensar 80% igual? Pega um papel hoje, eu te desafio a escrever 50% do que tu pensa. Tu não sabe nem o que é 50%, porque toda hora que tu pensar, tu vai pensar uma coisa nova. Toda hora que tu pensar, tu vai pensar uma coisa nova. Esse papo de pensar 80% igual é o seguinte: a pessoa concorda com tu que Lula não é o melhor caminho e a pessoa se diz de direita. Pronto. Pensamos igual. Somos contra o imposto. Uau, senso comum. Vá, segue. Até onde vai chegar isso daqui? A eleição municipal não foi o suficiente. Que não era. A eleição tinha 5 mil cidades. 5 mil cidades. Só se falava da cidade de São Paulo e para desgastar Bolsonaro. 7 de setembro. Desgaste para Bolsonaro. Inclusive com a fake news criada pelo Deltan Dallagnol, que inventou a história do acordão, que só o vídeo do Deltan pegou mais de acho que quase 2 milhões de visualizações e que ninguém quis desmentir. Só o do Deltan. O da Carla Secato mais 1 milhão e meio, fora os recortes que fizeram, fora o crescimento no Twitter. E tô empurrado em Bolsonaro. Só para gerar desgaste na imagem dele. Aí vale. Depois vem disputa pela Câmara. Disputa pelo Senado. Vocês estão vendo aí nos últimos dias o caso do Frei Gilson. Só sendo atacado nas redes sociais por apoiar o Frei Gilson. Com pessoas com cara assim, eu tenho até um comentário sobre isso aqui, ó. Tem um comentário sobre a questão do Frei Gilson. A triste constatação dessa segunda-feira é que nossa direita geleia se incomodou mais com o apoio do Bolsonaro ao Frei Gilson que os ataques maciços da esquerda no próprio Frei Gilson. Abram os olhos, galera. Isso não é direita, não. E olha que o Pimpolho é meio da bolha do frouxonarismo. Ele não é da bolha dos passapanistas, não. Mas mesmo o cara que tá... A coisa tá passando do ponto. Está passando do ponto. A mesma turma cri-cri com Bolsonaro silenciou sobre a queima de arquivo do Partido Novo. Deve ter batido centenas de tweets sendo apagados. De coisas que o Novo defendeu há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, 3 anos atrás, já na era do Eduardo Ribeiro, atual presidente do Novo, membros da cúpula do partido, da palavra do judiciário, Carol Esponza, negando veementemente que ninguém no partido pediu impeachment de Bolsonaro. O pessoal postou lá o print e o vídeo do Eduardo Ribeiro, atual presidente do Novo, pedindo impeachment. Ela afirmando isso não importa, o que importa é que o Novo é mais direita do que o PL. Comissões não servem de nada, né? É momento de união. Não vamos brigar. Esse não vamos brigar é a desculpa perfeita para seguir destruindo o único cara que consegue furar a bolha e lidar com pessoas que sequer acompanham a política no dia a dia. O candidato melhor posicionado em todas as pesquisas e que mostra que sim, ele tem uma capacidade de transferência de votos. Não à toa elegeu uma bancada com 100 pessoas no PL. Governadores, senadores. Mas vamos destruir esse cara. E não vamos abrir a boca para quem tá jogando contra de forma safada e vagabunda. Enfim. Eu me exalto. Sabe disso. Sou parcial. Aí você tira aí minha parcialidade, reduz aí uns 3 níveis aí o que eu falei, que faz algum sentido. Mas essa parada me deixa puto da vida. E tinha mais treta pra comentar. Não fez essa treta, não. Um encontro, uma live aí que rolou do dia de ontem, que foi assunto também no Twitter. A gente vai falar disso com calma, com imagens. Mas por hora é isso aí. Veja o que é ser direita no Brasil. Veja o que é ser de esquerda. Que pode tudo. O erro aí é receber R$168 por mês. Aí você é o pior vagabundo que existe, né? Como era lá o pessoal do Jornal Cidade Online.
Eu fico por aqui. Só mostrei um vídeo lá que foi na manhã do café. Eu mando lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, próximo do canal. Tem um botão de valeu, tem o Patreon na inscrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, onde vamos registrar tudo, né? Sempre, mês a mês. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui.